Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui do Biologicamente Bia. E agora nós estudaremos as teorias da evolução. Mas antes de falar sobre evolução, vamos lembrar aqui de dois termos importantes historicamente. O primeiro deles é o criacionismo, tido como uma crença religiosa de que tudo foi criado por um ser divino, superior, um Deus. É frequentemente relacionado a ideais religiosos e considerado contrário ao pensamento evolucionista. Unido ao pensamento de criacionismo, surgiu também o fixismo, que sustenta que todas as espécies foram criadas exatamente como as conhecemos hoje, fixas, imutáveis, sem ocorrência de modificações ao longo do tempo. Por volta do século XVIII, as teorias evolucionistas foram ganhando mais visibilidade e questionamentos sobre a transformação das espécies tiveram atenção e embasamento científico. É de grande importância lembrarmos de que as teorias evolucionistas são uma explicação biológica. Dessa forma, elas não anulam a ideia de que um Deus possa ter criado os primeiros seres e esses seres possam ter se transformado ao longo do tempo. Aí eu pergunto para vocês, mas o que é evolução? E antes de dar continuidade a essa aula, seria muito interessante que vocês conseguissem assistir um vídeo de abertura dos Simpsons, que ao meu ver trabalha muito bem essa ideia de evolução. Eu deixei o link compartilhado aqui na descrição do vídeo. Corre lá, assiste e volta aqui para a aula. Combinado? Aqui eu retorno a pergunta: mas o que é evolução? Então, vocês já sabem qual é a resposta? Anotem aí. Evolução é o processo de transformação das espécies ao longo do tempo. E não tem como estudar evolução sem falar das teorias da evolução, das teorias evolucionistas. São basicamente três: lamarquismo, darwinismo e neodarwinismo. Nós veremos essas três teorias no decorrer dessa aula. A primeira teoria que nós estudaremos aqui é a teoria de Lamarck, ou lamarquismo, desenvolvida por Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monnet, mais conhecido como Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck foi um naturalista francês com origem na baixa nobreza que iniciou carreira no exército, onde recebeu o título de Cavaleiro de Lamarck como forma de premiação por suas benfeitorias. Foi aí que ele ficou popularmente conhecido como Jean-Baptiste Lamarck. Com o tempo, ele precisou largar o exército por conta de problemas de saúde, e foi aí que ele descobriu o grande interesse que ele tinha por ciências naturais. Isso levou a iniciar estudos com plantas no Jardim Botânico de Paris e, posteriormente, ele trabalhou com diversos invertebrados no Museu de História Nacional. Lá, ele trabalhou principalmente com moluscos e observou que os organismos não eram iguais entre si. Lamarck acreditava na geração espontânea de formas ancestrais e também na ideia de que as espécies se modificam ao longo do tempo. Lamarck não foi o primeiro a pensar sobre a ideia de evolução ou de transformação das espécies, mas foi o primeiro a desenvolver ideias e postular leis sobre isso. Um dos vertebrados que ele trabalhou bastante no seu trabalho foi, por exemplo, a Pamacea canaliculata, que se encontra nessa imagem. E durante os seus trabalhos ele postulou duas leis: a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Lamarck afirmava que o ambiente gera mudanças no indivíduo, ou seja, se o ambiente se altera, o indivíduo também irá se modificar como forma a se adequar melhor a esse novo meio em que ele está vivendo. Com relação às suas leis, vamos falar primeiro da lei do uso e desuso. Aqui, Lamarck dizia que quanto mais se usa um determinado órgão, mais ele irá se desenvolver. E quanto menos nós usamos esse órgão, mais ele vai atrofiar, podendo, inclusive, desaparecer com o tempo. O exemplo que eu trouxe aqui é dessas duas pessoas que malham bastante. Assim, elas têm a musculatura bem desenvolvida. Atualmente, nós sabemos que quanto mais se trabalha o músculo, mais ele vai se desenvolver. E quanto menos se trabalha, ele pode sim atrofiar. Porém, ele dificilmente irá desaparecer com o tempo, né? Vamos pensar aqui num caso de uma pessoa que perdeu o movimento das pernas. Essa pessoa vai andar na cadeira de rodas e não vai usar a musculatura das pernas dela. Essas pernas, com o tempo, irão atrofiar, mas não chegarão a desaparecer.
Então, a lei do uso e desuso, nós podemos até considerar que faz sentido na teoria de Lamarck, né? Porque quanto mais nós usamos, mais esse órgão desenvolve. Quanto menos nós usamos, mais ele atrofia, né? Faz até um sentido. Porém, Lamarck errou bastante quando falou da lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Aqui, ele dizia que as características que nós adquirimos durante a vida são transmitidas para os nossos filhos. Então, por exemplo, se nós pegarmos esse casal que está nessa imagem aí, né? Dessas duas pessoas bem malhadas, e essas pessoas tiverem um filho, nós considerarmos que elas tiveram um filho, esse filho já nasceria forte, porque essas pessoas trabalharam muito a musculatura delas. Então a criança já nasceria com essa musculatura desenvolvida. Aí Lamarck teve a teoria não muito aceita, porque não fazia muito sentido, né? Então, se uma pessoa perde um membro, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente e ficou sem um braço, o filho nasceria sem o braço. Não é bem por aí, né? Apesar das ideias de Lamarck hoje parecerem, às vezes, para algumas pessoas meio bobas, ou nossa, como ele pensou nisso, né? Não faz sentido nenhum. Para a época, eram ideias super inovadoras, e realmente ele foi um dos primeiros a pensar evolutivamente, né? Então faz todo sentido que surjam ideias, eu acho que é assim, eu acho que é assado, e foi a partir daí que surgiram todas essas teorias, né? Então Lamarck foi um grande pensador, não se esqueçam disso, tá? Não considerem que ele foi um pensador bobo e tal, ele foi um grande pensador para a época dele. Em meio a tantos estudos, Lamarck publicou algumas obras, dentre elas o livro Filosofia Zoológica, que tratava da transformação das espécies. Foi neste livro que ele expôs suas primeiras leis acerca do processo evolutivo. Anos depois, Lamarck complementou essas ideias no livro História Natural dos Animais Invertebrados, onde as leis passaram a ser 4 ao invés de 2. As 2 leis que já existiam, lei do uso e desuso e lei da transmissão dos caracteres adquiridos, e mais 2 que tratavam a primeira da tendência para o aumento da complexidade nos organismos, e a segunda do surgimento de órgãos em função das necessidades que os organismos mantinham. Ainda assim, as leis mais conhecidas de Lamarck são as 2 citadas anteriormente, lei do uso e desuso e lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Coincidência ou não, o livro Filosofia Zoológica foi publicado no ano de 1809, exatamente no ano que nasceu nada mais, nada menos que Charles Darwin. Mas quem foi Charles Darwin, né? Charles Robert Darwin é a pessoa que desenvolveu a teoria darwinista, teoria posterior ao lamarquismo. Ele era uma pessoa com origem de família de médicos, inclusive a família queria que ele seguisse carreira na mesma área que eles. Porém, ele não se adaptou. Então o pai enviou ele para Cambridge para estudar artes e foi lá que ele se interessou por ciências naturais. Ali, ele conheceu um professor que perguntou se ele tinha interesse em uma vaga disponível para viajar no HMS Beagle, um navio que viajaria fazendo pesquisas durante 5 anos, e ele aceitou. Nesse período, ele visitou diversos lugares no mundo e coletou informações principalmente em Galápagos e na Patagônia, regiões que tinham fósseis de espécies que eram similares a espécies que ele conhecia na atualidade que ele vivia. Então ele refletiu sobre essa semelhança e concluiu que isso ocorria pela existência de um ancestral comum. Aí vem a ideia de ancestralidade comum, né? No tempo que ele passou viajando, ele leu obras de Lamarck e se baseou na teoria lamarquista para desenvolver a sua própria teoria. Além de Lamarck, houve outra pessoa que influenciou o desenvolvimento da teoria de Darwin, que foi Thomas Malthus. Thomas Malthus dizia que a produção de alimento tende a crescer em progressão aritmética, em PA, enquanto a população tende a crescer em progressão geométrica, PG. Assim, vamos pegar aqui como exemplo 2 pessoas e 2 alimentos. Um alimento para cada uma dessas pessoas. Conforme o número de pessoas vai aumentando, a produção de alimentos também vai aumentando, até o momento que a quantidade de indivíduos na população cresce muito mais rápido do que a produção de alimentos. Neste momento, apenas as pessoas que são mais adaptadas a sobreviver naquele ambiente, a se alimentar daquele alimento, vão sobreviver.
Então, Malthus dizia que em algum momento tenderia a acontecer uma luta pela vida e sobrevivência dos mais aptos ou mais adaptados. Dessa forma, Darwin deduziu que o processo evolutivo envolve uma seleção natural e um processo de adaptação. Ou seja, o ambiente seleciona os organismos. Aqueles que conseguem superar as dificuldades encontradas no ambiente passam suas características para os descendentes. Enquanto Lamarck afirmava que o ambiente muda os organismos, Darwin afirma que o ambiente seleciona os organismos, de maneira a favorecer aqueles que são mais adaptados ao novo ambiente. Para fixar melhor o conteúdo, vamos pensar em como cada um deles explicaria o pescoço das girafas. Na verdade, esse exemplo está meio batido, né? Vamos pegar outro? Algo mais diferente? Vocês sabiam que as cobras possuem patas vestigiais na região das cinturas? Aqui nós temos duas patinhas e aqui nós temos uma imagem mostrando a região da cintura da cobra. Isso indica que os ancestrais das cobras possuíam patas. Legal isso, não? Fósseis indicam que se essas cobras com patas existissem hoje, elas seriam desta forma aqui: a cobra e um par de patas em cada região aqui. Como nós podemos ver nos fósseis, elas teriam um par de patas na região anterior e um par de patas na região posterior. Aproximando, seria mais ou menos essa imagem que nós teríamos, ou seja, as patinhas que a cobra apresenta na imagem ao lado. Então, como Lamarck e Darwin explicariam o caso das cobras, a ausência de patas nas cobras atuais? Lamarck diria que por causa das cobras serem animais rastejantes, que não utilizam as patas para se movimentar, esses órgãos foram atrofiando e desapareceram com o tempo. Ou seja, o ambiente, o estilo de vida dela, alterou uma característica no indivíduo. Afinal, lembrem que Lamarck defendia a ideia de que o ambiente modifica os indivíduos, né? Leva a transformações nos organismos. Já Darwin, ele falaria algo sobre existirem cobras com patas no passado. Por algum motivo, começaram a surgir cobras sem patas. Quando as cobras tentavam, por exemplo, fugir de predadores, quem fugia mais fácil quando tinha que entrar numa toca ou em algum lugar? As cobras que tinham patas ou as cobras que não tinham patas? As cobras que não tinham patas, né? Assim, as cobras sem patas foram favorecidas com o tempo. Como elas não tinham a característica de patas, elas não passaram essas características para os descendentes. Então começaram a existir mais cobras sem patas, enquanto as cobras com patas foram sendo mais predadas e foram desaparecendo com o tempo. Darwin afirmava que o ambiente seleciona os indivíduos mais adaptados. Se as cobras com patas foram menos adaptadas àquele ambiente, elas não sobreviveram com o passar do tempo. Apesar do darwinismo, teoria darwinista, geralmente ser associado apenas a Charles Darwin, existiu um outro pesquisador chamado Alfred Russel Wallace que chegou a conclusões muito similares às do Darwin acerca do processo evolutivo. Inclusive, ele chegou a contactar Darwin por meio de cartas e expor a forma que ele pensava sobre os processos de evolução, sobre a transformação das espécies. Porém, ainda que Russell tenha chegado nas mesmas ideias que Darwin, Darwin tinha um trabalho mais rico em detalhes e por isso a teoria foi atribuída apenas a Darwin. Isso não significa que nós precisamos descartar o mérito de Wallace, ok? De Alfred Russel Wallace. Vamos lembrar aqui que ele também teve uma grande importância em todo esse processo. Darwin publicou um livro muito famoso, entre outros livros, né? Mas um livro muito famoso chamado A Origem das Espécies. Esse livro descreve bem as suas viagens, as observações feitas por ele e o pensamento que o fez chegar a essas teorias. Apesar das teorias de Darwin fazerem todo o sentido, ele sofreu diversas críticas da comunidade científica na época.
Porque mesmo que ele conseguisse explicar detalhadamente cada observação que ele fez e cada conclusão que ele chegou do como os processos aconteciam, como ele imaginava que as transformações aconteciam, ele não conseguia responder determinadas questões que a comunidade científica fazia. Por exemplo, como novas características surgem ou como elas são transmitidas ao longo das gerações. Dessa forma, Darwin precisava que essas questões tivessem respostas para que a teoria dele se consolidasse cada vez mais até que fosse aceita. E foi apenas depois da divulgação dos trabalhos realizados por Gregor Mendel que a teoria de Darwin foi efetivamente aceita. E quando nós tratamos das ideias de Darwin associadas às pesquisas de Mendel, nós estamos falando da teoria neodarwinista, ou seja, do neodarwinismo, o novo darwinismo, que nada mais é do que as ideias, as conclusões de Darwin associada às explicações de Mendel. Sim, para quem está se perguntando aí, Mendel é o cara das ervilhas, é o pai da genética. Como funcionavam os estudos de Mendel, né? Mendel, ele estudava ervilhas, então ele começou a cruzar ervilhas de linhagem pura. Aqui eu escolhi a característica cor das ervilhas, verde e amarelo. Então, se ele cruzasse uma ervilha de linhagem pura verde e outra ervilha verde de linhagem pura, ele tinha sempre, por mais que ele fizesse esse cruzamento diversas vezes, ele tinha sempre um resultado de 100% de ervilhas verdes. Mas se ele cruzasse uma ervilha amarela de linhagem pura com outra ervilha amarela de linhagem pura, ele sempre tinha 100% de ervilhas amarelas. Então ele pensou, se eu cruzar uma ervilha amarela de linhagem pura com uma ervilha verde de linhagem pura, o que será que vai nascer? E ele viu que sempre em F1 nasciam 100% de ervilhas amarelas. Então não importava se ele tinha amarelo e verde, nascia amarela. Opa, eu cruzo verde com verde, nasce só verde. Eu cruzo amarelo com amarelo, nasce só amarelo. Eu cruzo verde com amarelo, nasce só amarelo também? Então ele refletiu e pensou: se eu fizer um cruzamento que tenha uma ervilha amarela que veio desse cruzamento entre as duas, né? Uma ervilha de F1 com outra de F1, ou seja, se eu autofecundar aqui, né, essa planta, o que eu vou ter como resultado? E ele viu que em F2, nesse caso, ele tinha 75% de ervilhas amarelas para 25% de ervilhas verdes, 3 para 1 no fenótipo, né? Ou seja, a característica verde que tinha desaparecido em F1 volta a aparecer em F2. Assim, ele deduziu que existem fatores hereditários, que atualmente nós chamamos de genes, e que esses fatores hereditários ou genes eram passados aos descendentes. Vamos pensar numa célula eucarionte, ou seja, uma célula que apresenta aqui o material genético separado do citoplasma através de um núcleo delimitado por carioteca, ok? Então, ali dentro do núcleo nós temos o DNA. Esse DNA é passível de ocorrência de mutações, ou seja, de alterações genéticas ali nele. Além disso, durante o processo de divisão celular, pode acontecer dos cromossomos trocarem pedacinhos entre eles. E esse fenômeno é denominado recombinação gênica. Isso geraria uma recombinação entre os genes que podem ser passados para os indivíduos, né, para os descendentes. Tanto mutações quanto recombinação gênica podem ser transmitidas através de gametas, através do espermatozoide ou do óvulo, e ser passadas para os descendentes, né? Então, essas alterações seriam sim transmitidas para os descendentes. Essas ideias de mutação e recombinação gênica vieram e comprovaram as ideias de Darwin. Então, Mendel conseguiu mostrar como acontecia essas transformações que Darwin falava e conseguiu também mostrar como essas alterações poderiam ser passadas para os descendentes. Assim, a teoria de Darwin foi totalmente aceita. Recapitulando ou fazendo um breve resumo aqui da nossa aula, nós estudamos 3 teorias evolutivas: o lamarckismo, o darwinismo e o neodarwinismo.
No lamarckismo, nós vimos que Lamarck afirmava que o ambiente gera mudanças nos indivíduos. E ele postulou duas leis, lei do uso e desuso e lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Apesar das teorias de Lamarck terem sido apenas parcialmente aceitas, os pensamentos dele foram muito estudados por Darwin, que desenvolveu a próxima teoria, a teoria darwinista, onde ele mostrou que o ambiente seleciona os organismos mais adaptados. Então, ele associou as teorias, a teoria dele, né, os pensamentos que ele desenvolveu, o processo de seleção natural e de adaptação. Porém, Darwin não conseguia provar como isso acontecia, ele não conseguia mostrar, ele conseguia apenas mostrar o que ele observou, mas como isso acontecia, não. No momento em que as ideias darwinistas foram unidas com as comprovações genéticas de Mendel, que validaram a teoria de Darwin, surgiu a teoria neodarwinista, ou seja, a partir do momento que um exercício venha falando de mutação, recombinação gênica, genes, ele está se referindo ao neodarwinismo, as explicações genéticas acerca da teoria de Darwin. Ficou claro até aqui? Durante a Revolução Industrial, diversos seres vivos sofreram com a quantidade de poluição gerada. E aqui eu trago um caso que exemplifica bem essa situação, o caso do melanismo industrial. Esse caso é baseado na história das mariposas de Manchester, ou Manchester, não sei bem como se pronuncia isso, da espécie Biston betularia. Antes da Revolução Industrial, era possível observar a existência de uma maior quantidade de mariposas claras do que de mariposas escuras. Enquanto que depois da Revolução Industrial, que aconteceu nesse ponto, as mariposas alteraram a composição delas no ambiente. Então, existiam mais mariposas escuras do que mariposas claras. O que eu quero saber aqui é como vocês explicariam, pela teoria de Lamarck e pela teoria de Darwin, a existência de maior quantidade de mariposas claras antes da Revolução e a existência de maior quantidade de mariposas escuras depois da Revolução Industrial. Aqui eu peço que vocês pausem o vídeo por um momento, pensem na resposta de vocês, depois voltem para conferir como cada um deles explicaria, ok? Lamarck diria que como o ambiente antes da Revolução Industrial era claro, os troncos das árvores eram mais claros, as mariposas eram claras em maior quantidade. Então, a grande quantidade de mariposas se mantinham em coloração próxima dos troncos das árvores. Após a Revolução Industrial, quando os troncos das árvores ficaram mais escuros, as mariposas se tornaram escuras. Então, Lamarck diria que mariposas claras se tornaram escuras porque o ambiente que era claro se tornou escuro, ou seja, o ambiente modifica os indivíduos. E Darwin, como Darwin explicaria? Darwin diria: antes da Revolução Industrial, o ambiente era claro e existiam tanto mariposas claras quanto mariposas escuras. Como as mariposas escuras eram vistas com maior facilidade, elas eram mais predadas. Por isso, existiam mais mariposas claras. Elas conseguiam disfarçar melhor a presença delas no ambiente. Já após a Revolução Industrial, as mariposas claras se destacavam mais do que as escuras, visto que o ambiente ficou escuro. Então, elas eram mais predadas. Por isso, as mariposas escuras se adaptaram melhor àquele ambiente e estavam presentes em maior quantidade ali. Ou seja, Darwin diria que existiam os dois tipos de mariposa nas duas situações, antes e depois da Revolução Industrial, mas que antes da Revolução, as mariposas claras eram mais adaptadas ao ambiente. Esse ambiente alterou, houve uma seleção das colorações de mariposas que existiam, né? E as mariposas escuras se adaptaram melhor, vivendo agora em maior quantidade. Ok? Ficou claro? Aqui eu trouxe o exemplo de uma raposa que é capaz de alterar a coloração da pelagem dela. Eu acho esse exemplo muito interessante. No caso, na figura A, nós temos essa raposa com a pelagem clara em um ambiente que se encontra na estação do inverno. E na figura B, essa mesma raposa com uma pelagem mais escura e variada durante a estação do verão. Aqui embaixo eu trago duas afirmações. Primeira, a raposa muda a coloração dos pelos porque mudou o ambiente.
Segunda, a raposa permanece nesse ambiente porque é capaz de trocar a coloração dos pelos. E aí eu pergunto para vocês, qual dessas frases é lamarquista e qual dessas frases é darwinista? Por quê? Peço que vocês pausem de novo o vídeo, pensem na resposta e depois voltem aqui para ver o que eu comentei sobre isso. Na primeira frase, quando a afirmação é a raposa muda a coloração dos pelos porque mudou o ambiente, nós temos aqui que o ambiente está alterando as características que existem na raposa. Então, quem diz que o ambiente altera o indivíduo, modifica o indivíduo? É Lamarck. Darwin, ele falaria a raposa permanece, ela consegue permanecer nesse ambiente porque ela é capaz de trocar a coloração dos pelos. Então vamos pegar, por exemplo, essa raposa que está aqui com a coloração, com a pelagem branca, clara, né? E colocar ela nesse ambiente, ela se destacaria muito fácil, seria muito predada. Da mesma forma que se a gente pega a raposa aqui da figura B e coloca no ambiente da figura A, ela também seria muito predada. Então essa raposa consegue viver nesse ambiente que ela vive justamente porque ela consegue alterar a coloração da pelagem e se esconder de predadores quando é necessário. Nesse momento, nós vamos terminando aqui a nossa aula. Eu deixo para vocês uma atividade de fixação, logicamente, para aqueles que tiverem interesse em treinar. Inclusive, se vocês quiserem mandar as respostas de vocês aí nos comentários, fiquem à vontade, as respostas serão super bem-vindas, ok? E chegamos ao fim da nossa aula. Se você gostou do conteúdo, curta, comente, compartilhe com pessoas que você acha que possam precisar desse conteúdo e se inscreva no canal caso você queira receber mais informações sobre conteúdos como este. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!